Olá, eu sou o Paizito, sou guia de turismo aqui em Caicó e região e vou contar um pouco da história do nosso município para vocês. No final do século XVII, após as invasões holandesas, a estratégia que Portugal usou para consolidar o domínio no território foi interiorizar sua colonização. Então aqui em Caicó não foi diferente. Vários portugueses nobres receberam algumas datas de terras com a missão de colonizar, de povoar para manter esse domínio português. E aqui na ribeira do rio Seridó se deu uma data de terra dessas, onde o coronel Antônio de Albuquerque da Câmara veio com sua família e seus trabalhadores para formatar as fazendas de cria gado e consolidar esse domínio. Então, a partir desse primeiro passo, é onde vem a surgir a primeira povoação aqui de onde hoje é Caicó, que seria o arraiado do Queicoó. Quei significa rio e Coó, Acauã. Então, na linguagem tapuia-tarariú, rio Acauã significa Queicoó, que hoje viria a ser ao rio Seridó. Então, a primeira construção, vamos dizer assim, que teve a necessidade de se fortificar para o combate aos nativos, aos índios que aqui moravam, inclusive Domingos Jorge Velho, que posteriormente foi combater lá no Quilombo dos Palmares, se hospedou aqui, teve com seu terço de soldados aqui na Casa Forte do Coó, onde exterminou vários índios em nome da colonização, né? Então, a partir da Casa Forte do Coó, foi surgindo a vila. Essa vila se chamou primeiro Arraiá, como eu já falei, depois Vila do Príncipe, em alusão a Dom Pedro, depois Vila Nova do Príncipe, Cidade do Seridó e, por final, Caicó, em alusão ao primeiro nome de Queicoó, se adaptou Queicoó para Caicó. Então, a partir dessa primeira construção, Caicó foi crescendo, né, à beira do rio, e depois de fazer a primeira igreja também lá nesse local, quando a população já estava aumentando, teve a necessidade de construir outra igreja do outro lado do rio para facilitar o acesso. Então a igreja, a Catedral de Santana, onde nós conhecemos hoje, foi o ponto principal dessa retomada no crescimento da cidade. Então tem a primeira casa que o pessoal conhece como a Casa de Pedra, a igreja de Santana, e Caicó foi crescendo nesse sentido até emendar no outro margem do rio, que é o Rio Barra Nova. Então, nesse percurso de desenvolvimento da cidade, surgiu o mercado público, que antes era onde hoje é a Praça Senador Inácio Mariz, que muitos anos foi conhecida como Praça do Mercado, porque a feira era ali realizada, onde foi palco de algumas revoltas, como a revolta do Quebra-Quilos, onde quando o governo atual resolveu implantar o sistema de pesos e medidas na região, né, tirando aquela questão do escambo, o pessoal se revoltou achando que era um jeito de ludibriar os lucros e quebraram as bancas, as balanças e jogaram lá no Poço de Santana. Isso aconteceu em todo o Brasil, essa revolta do Quebra-Quilos, mas aqui o palco foi na Praça da Liberdade. Antes Praça do Mercado, depois Praça da Liberdade, porque lá é onde também teve os primeiros movimentos democráticos aqui da região, onde foi lido cartas de alforria, enfim. Então isso aí foi surgindo com o passar do tempo, as igrejas mais novas, as praças, até emendar com outro leito do rio. E no percorrer desse caminho, Caicó foi desenvolvendo suas primeiras casas, outras construções mais modernas, porém bem pitorescas aqui da região, como o Castelo de Engadi, o próprio mercado público, a biblioteca, o prédio onde nós estamos aqui, que era da antiga prefeitura, a Casa de Câmara e Cadeia, onde hoje é o Museu do Seridó, que antes de ter essa conjuntura de prefeito e vereadores, se dava assim, existia o poder público e a Câmara de Vereadores, né, que era o legislativo, e também a cadeia. Então eles lá julgavam os procedimentos e já prendiam, já tomavam devidas providências. Quem precisasse ser preso era tudo num prédio só. Hoje em dia é o Museu do Seridó. Depois surgiu a Casa de Cultura, que era o sobrado do Padre Guerra, outra figura muito importante aqui na região. E assim, Caicó foi surgindo nesse contexto histórico, mais ou menos nessa ordem cronológica. Então eu convido todos vocês a conhecerem Caicó. E esse tour, vamos dizer assim, virtual, está inserido na 13ª Aldeia Sesc, que acontecerá agora de 6 a 31 de outubro de 2021.